satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, professor Alexandre, pessoal do Inspifar, a melhor pós-graduação do Brasil, que está capacitando a farmacêuticos a fazer a diferença onde quer que eles estejam, não é verdade? Então, o farmacêutico que está buscando conhecimento é farmacêutico que vai crescer e vai despontar aí na profissão. Pessoal, meu nome é Daniel Ramos, sou farmacêutico e hoje eu tenho o prazer de estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o papel do farmacêutico na prescrição das profilaxias pré e pós-exposição ao HIV, tá? Mais carinhosamente conhecidas como PrEP e PEP, tá certo? Então vamos lá para nossa revisão teórica aqui acerca do HIV, né? Então, o HIV, ele é um vírus, um retrovírus muito interessante, né? Quando eu falo que ele é um retrovírus, eu quero dizer que ele armazena suas informações genéticas na forma do RNA, tá certo? Então, um vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Para quem não lembra o que significa isso, isso quer dizer que para o vírus começar a expressar alguma espécie de metabolismo, a se desenvolver de alguma maneira, ele precisa necessariamente estar dentro ali do citoplasma celular, tá certo? Então o vírus ele vai fazer isso, ele vai tentar de todas as maneiras que ele pode invadir o citoplasma, invadir o núcleo e ali seguir o seu ciclo de replicação viral, tá certo, pessoal? Então o vírus do HIV, ele tem dois subtipos, mas cada subtipo tem várias classes. E a diferença entre um subtipo e outro subtipo é basicamente a sua virulência. A gente vê que o subtipo HIV2 ele é menos virulento que o subtipo HIV1. E pessoal, por que é interessante falar sobre profilaxia, prevenção? É importante, pessoal, porque nós estamos falando de uma doença, de uma enfermidade que não há tratamento que proporcione a resolutividade da doença. Não há tratamento que proporcione a cura da doença. Em que pese a gente ter visto aí alguns casos onde houve praticamente ali, os pesquisadores não usaram a palavra cura, mas houve ali uma diminuição tão grande no número de carga viral que já começa a se pensar nisso. Mas ali foi um transplante de medula, o paciente que recebeu o transplante, ele recebeu uma medula que tinha uma mutação que inviabilizava a penetração do vírus, né, ali no linfócito do TCD4. Então, isso que proporcionou essa redução drástica ali da carga viral. Mas, pessoal, quando nós estamos falando de medicamentos, nós ainda não temos medicamentos capazes de fazer isso, tá certo? Então, pessoal, o tratamento ele existe para quê? Para controle da doença, para o aumento de qualidade de vida do paciente, e existe também um tratamento de prevenção, de profilaxia. Pessoal, os fármacos utilizados nesse tratamento de prevenção e profilaxia são fármacos antirretrovirais, certo? Estamos falando de um retrovírus, então vamos usar fármacos antirretrovirais. E é interessante que todos esses fármacos eles compartilham uma característica muito interessante. Os antivirais, de modo geral, eles são todos vírus táticos. O mecanismo de ação deles vai consistir em travar o seu mecanismo de replicação viral, replicação do seu material genético, para que então o nosso organismo sim possa dar conta ali dessa infecção viral. Então, nós vamos falar sobre medicamentos aqui, PrEP, PEP, que vão estar inseridos ali na classe dos inibidores das integrases, que são enzimas importantes para o processo de replicação viral, e também os análogos nucleosídicos ou nucleotídicos das, eh, das DNAs polimerases ali, certo? Então, esses são a nossa principal classe de fármacos que nós vamos encontrar ali na PEP e PrEP. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Pessoal, a epidemiologia, né, do HIV, ela tem mostrado para a gente que o HIV ele tem uma prevalência importante e também uma incidência, né? Incidência, novos casos também importantes que faz do HIV uma questão séria de saúde pública. Como eu estava conversando aqui com o professor no começo, o professor Alexandre, é uma coisa para a vida inteira, né, pessoal? Então, é uma situação que você pode comprometer ali uma série de situações, você pode mudar a sua vida do dia para a noite. É claro que hoje nós sabemos que os pacientes que contraem
o HIV, eles podem ter uma vida muito próximo da normalidade, desde que eles façam o tratamento, os controles, o acompanhamento de maneira adequada. Mas, pessoal, é muito melhor a gente evitar esse tipo de contaminação. Então, nós vemos aqui que, ao longo ali da última década, né, de 2013 a 2023, nós tivemos aqui uma taxa de detecção, né, a princípio decrescente, certo? Mas a gente chegou aqui em 2020, 2019, teve um apagão aqui, né? Teve uma queda muito brusca dessa taxa de detecção. Isso, pessoal, não é porque o número de casos começou a diminuir, não. Isso é porque a capacidade de detectar os novos casos foi comprometida durante aquele período que a gente viveu ali da pandemia, tá certo? Então as pessoas não saíram de casa, então muito menos sairiam de casa ali para fazer testes para detecção de HIV. Então houve um apagão ali, certo? No número de casos, então houve um impacto negativo da pandemia sobre a detecção dos casos de HIV. Entretanto, pessoal, esse número, após a pandemia, ele volta a crescer, né? Volta ali a ter uma curva crescente. E isso foi motivado não só pelo aumento ali do número de contaminação, né, de novos casos, aumento da incidência, mas isso também se deve ao fato da efetividade da política de saúde pública, pessoal, da implementação dos serviços de PrEP e PEP, certo? Porque um dos requisitos para você adentrar ali nesse programa de PEP e PrEP é você fazer o teste para a HIV, detectar a positividade do HIV. Então, por causa disso também houve uma melhora na nossa percepção dos novos casos de HIV. Pessoal, o papel do farmacêutico nesse contexto é muito interessante. Eu eu enxergo essa situação da PrEP e PEP como um case de sucesso, um caso de sucesso, onde o farmacêutico conseguiu se colocar como um profissional prescritor, certo, pessoal? Então a gente tem a resolução aqui do Conselho Federal de Farmácia, 585, que reforça que o farmacêutico ele tem atribuições clínicas que consistem em examinar, realizar testes laboratoriais, atuar na vacinação e, além disso, pessoal, é, prescrever com base nas necessidades de saúde do paciente, nas melhores evidências científicas e princípios éticos em conformidade com as políticas de saúde. Então, o farmacêutico, essa questão da farmácia clínica, ela já nasce bem pensada, bem desenhada para o farmacêutico, que é um profissional que tem uma formação extremamente complexa, né? Um dia desse eu vi o pessoal da medicina veterinária falando que o curso da saúde mais difícil é o curso de medicina veterinária. Pessoal, eles só falam isso porque eles não fizeram farmácia ainda. Porque o dia que eles fizerem farmácia, eles vão falar: opa, realmente eu estava enganado. Porque farmácia, beleza, medicina veterinária, você tem que saber fisiologia, anatomia de um monte de bicho diferente, né? Mas farmácia, meu amigo, também não é fácil, não. Então, você que é farmacêutico aí, você é um vencedor, você conseguiu passar ali por um grande vale que é esse curso de farmácia. Então, realmente, é um curso desafiador que tem diversas áreas, que cada área demanda uma especialização e a clínica, ela não é diferente das outras áreas. Ela demanda você se especializar, você se profissionalizar nessa área, nesse âmbito, né? É desafiador, mas é muito recompensador. E aqui, pessoal, o farmacêutico ele teve essa questão de estar inserido no contexto da prescrição de PEP e PEP validada, né? Em um determinado momento, pessoal, lá em 2022, nós tivemos uma suspensão, né? Uma suspensão ali, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, lá do Ministério da Saúde, suspendeu um ofício que impedia o farmacêutico de prescrever as profilaxias, PrEP e PEP, né? E ali, quando houve essa suspensão do ofício que estava atrapalhando a nossa atuação nesse campo, né? Ali houve uma justificativa que eu achei extremamente interessante. Nós suspendemos a circular porque a prescrição de PrEP e PEP não dispõe de diagnóstico nosológico. Essa é a nossa maior briga aí para abraçar a prescrição é realmente quem é o profissional do diagnóstico. Ah, né? Então tem toda essa discussão que a gente
vai avançar cada vez mais, se Deus quiser, tá certo? Mas beleza. Esse tipo de prescrição não pressupõe diagnóstico, certo? Ali se trata de uma medida preventiva, pessoal. E isso quem falou foi a própria secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, certo? Então, ali a nossa atuação nesse âmbito, ela foi reforçada. E de lá para cá, pessoal, o farmacêutico tem desenvolvido um excelente e lindo trabalho no que tange à prescrição de profilaxia para o HIV, tá certo? Então, só para a gente ficar com um gostinho assim de querer ver a aula até o final, eu vou trazer para a gente agora um caso clínico. Um paciente de 28 anos, mulher, que faz sexo com homens, relata uso eventual de preservativo, 2 parceiros nos últimos 3 meses e recente parceiro com HIV desconhecido, e deseja iniciar a prevenção. Então, essa paciente aqui, ela tem sem HIV, ela testou e não houve positividade para HIV, tem a função renal normal, certo? Sorologia de hepatite negativas, não usa drogas injetáveis e sem contraindicações aparentes. Aqui a gente também poderia falar da questão hepática, que é um parâmetro que a gente deve avaliar quando a gente vai começar a pensar em indicação, prescrição de PEP e PrEP, né? Função renal, função hepática ali, tá ok? Beleza. E a situação que ela procura a farmácia para ver se pode fazer algo para não transmitir ou pegar, né, na linguagem bem popular aí, o HIV. Então, esse caso clínico aí que eu quero que você pense aí durante a nossa aula e depois a gente volta nele. Pessoal, quando a gente fala de PrEP e PEP, a gente está falando o seguinte: PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Né? Lembra, pré já vem com pré-exposição. Uma das formas de prevenir o HIV é a PrEP. Ela consiste na tomada de comprimidos antes, a gente tem uma janela de tempo anterior à relação sexual, ou o contato com uma outra situação que possa colocar em risco, tá certo? Risco de contrair HIV, que permite o organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com HIV. A pessoa em PrEP realiza o acompanhamento regular em saúde, com testagem para HIV e outras ISTs, tá certo? E quando a gente fala em PEP, profilaxia pós-exposição, nós estamos falando de algo que acontece após, pessoal, a pessoa se submeter a um possível risco de ser contaminada. Um evento cortante, um evento ali que a pessoa vai lidar com fluidos ali que possivelmente estão contaminados, e ali ela demonstra, né, o desejo de se prevenir. Por que é PEP e PrEP, né, pessoal? Aqui o termo ele vem do inglês, né? Então, pós-exposure profilaxia, gastei meu inglês aqui, né? Então por isso que ficou PEP, né? Em português eu acho que ficaria mais legal para a gente lembrar, mas lembre que PrEP tem pré. É isso. Aí você vai guardar o que não é pré, é pós, tá certo? Então, a PrEP consiste no uso de antirretrovirais por pessoas com exposição ocupacional ou sexual, né, decorrido nas últimas até, pessoal, 72 horas e teste negativo para o HIV, com o objetivo de reduzir o risco de infecção pelo vírus HIV. Interessante a gente falar sobre risco, né, pessoal? Risco e perigo. Vamos definir o que é cada um daqui a pouco. E a PrEP e PEP, elas, por si só, não são a estratégia mais efetiva para você estabelecer ali um protocolo de prevenção. Elas integram, pessoal, essa mandala de prevenção combinada aqui. Todo documento que você vê ali que fala sobre PEP e PEP, aparece essa bendita mandala aí. A mandala, ela traz para a gente diversas situações que são estratégias para serem utilizadas de maneira combinada, pessoal, certo? E não há hierarquia entre elas. Note que PrEP e PEP, elas constam aqui, mas existem ainda diversas outros requisitos aqui para a gente poder ter de fato, uma prevenção efetiva, tá, pessoal? Então, testagem regular para o HIV e outras ISTs, PrEP e PEP, prevenir a transmissão vertical, né, da mãe para o filho,
imunizar para hepatite, imunizar para HPV, a redução de danos, diagnosticar e tratar as pessoas vivendo com o HIV, uso regular de preservativos interno, externo, gel lubrificante ali para evitar lesões, evitar o rompimento ali desses preservativos, diagnóstico oportuno, tratamento adequado, redução de danos, novamente aqui ficou duplicado, né, pessoal? Gerenciamento de vulnerabilidades e supressão viral pelo tratamento antirretroviral, tá certo? Então essa é a nossa mandala aí de prevenção combinada. Pessoal, estamos falando aqui sobre que deu uma segurada aqui. Isso. Aí. Estamos falando aqui sobre perigo e risco, né? O que é perigo? Pessoal, pense que você está numa praia, você vê um tubarão ali no mar, então você vê que ali na água tem um perigo, né? Mas você não está exposto ao perigo, mas o perigo está lá. O perigo é o potencial de causar dano. Então, o tubarão tem potencial de causar dano? Tem. Então, o tubarão é perigoso. O vírus do HIV tem potencial de causar dano? Tem, pessoal. Então, o vírus do HIV, ele é, ele é por si só perigoso. Ele tem um potencial de causar dano. Agora, quando eu falo em risco, pessoal, estou falando em exposição ao perigo. Então, quando eu tenho perigo mais exposição, aí sim eu encontro com risco. Então, tubarão é perigoso, ok, mas se eu não for lá, eu não corro risco. Agora, se eu começar a nadar com tubarão, aí sim eu vou estar correndo risco. E essa é uma linguagem muito utilizada ali pelas agências reguladoras, tá certo, pessoal? Então, a profilaxia serve para quando você está exposto ao risco de contrair HIV. Certo? Que, como eu falei anteriormente, pessoal, aqui nós vamos ter principalmente duas classes muito importantes para PEP e PEP. Nós vamos ter aqui não passou. Isso. Nós vamos ter aqui inibidores de integrases, né? A exemplificado aqui pelo dolutegravir e o raltenavir, certo? Dolutegravir e raltenavir, que são fármacos que vão atuar em cima dessa enzima aqui, pessoal. Olhe lá para o esqueminha viral aqui, ó, onde eu estou circulando aqui, nós temos essa bendita enzima aqui, que é essencial para a replicação do vírus. Essa enzima aqui, a integrase, ela vai integrar, né, como o nome dela diz, o material genético do vírus ao nosso material genético ali para poder seguir com o ciclo de replicação viral. E esses fármacos, eles vão justamente ali se ligar à integrase e vão paralisá-la. E aí o vírus não vai conseguir completar o seu ciclo de replicação viral, né? Então, e é interessante que esse tipo de medicamento ele serve tanto para o tipo 1 do HIV, o subtipo 1 e o subtipo 2. Pessoal, a gente tem classe de medicamento dedicada para cada ali subtipo, né, do HIV. E alguns vão ser efetivos nos dois, outros vão ter uma seletividade maior, pessoal. E também, pessoal, teremos inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa. Eu falei DNA polimerase lá no começo? Volta lá, é transcriptase reversa, tá, pessoal? A transcriptase reversa é uma enzima que vai traduzir o RNA em DNA, certo? O vírus precisa fazer isso para que o seu processo de replicação viral se concretize. No nosso núcleo cromossômico, nossos genes, eles são ali armazenados em forma de DNA. Então, o vírus precisa fazer essa tradução, tá certo? Pessoal, essa classe de medicamento, o que ele vai fazer? Ele vai colocar na transcriptase reversa um nucleosídeo análogo ao nucleosídeo de verdade. Ele vai se parecer muito com o nucleosídeo ali, aquelas bases nitrogenadas, guanina, timina, citosina, adenina, certo? Só que ele vai ter uma modificação que vai fazer com que quando a enzima transcriptase reversa se parear com esse nucleotídeo, ela vai travar e não vai conseguir dar seguimento ao aumento, né, dessa cadeia de replicação de DNA. Com isso, mais uma vez, ali vai travar o mecanismo de replicação do material genético viral. Então, aqui nós temos os nossos nucleosídeos nativos aqui, ó,
adenosina, a guanina, citidina, timina. E aqui nós teremos correspondentes análogos, né, muito parecidos com ela. Então, a zidovudina que está ali presente é o AZT, bem famoso aí no tratamento de HIV, né? E no nosso protocolo nós teremos aqui a lamivudina e a entricitabina, certo? Então, ali vão ser os nossos principais representantes, aqui a lamivudina e a entricitabina. E também o tenofovir, pessoal, que vai entrar também como um... Ai, pessoal, aqui não foi para frente. Aí, agora vocês estão vendo. Aqui os nossos análogos nucleosídicos, tá, pessoal? Então, aqui eles são muito parecidos. O que vai mudar vai ser uma posição de fosforilação, certo? Difosforilação, trifosforilação. O que vai mudar de um em relação ao outro vai ser somente isso. Mas vai ser suficiente para fazer com que a enzima se pareie com eles, tá certo? E, consequentemente, aí você compromete o mecanismo de replicação viral. E é interessante aqui também, ó, esses compostos inibem tanto o HIV-1 quanto o HIV do tipo 2. E vários deles possuem espectro de atividade contra outros vírus ainda, né? Contra o vírus da hepatite, contra o citomegalovírus. Então, são fármacos que tem um espectro bem amplo de atuação antiviral. Geralmente, o antiviral ele é muito específico para um tipo de vírus só. Pessoal, e quais são os requisitos para o farmacêutico atuar ali com a prescrição de PrEP e PEP? O farmacêutico que atua nos serviços públicos de saúde poderá desempenhar todas as atribuições, executar todos os procedimentos e serviços previstos em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas do Ministério da Saúde, a nível estadual ou nível municipal de saúde, desde que disponha de estrutura necessária e tenha recebido capacitação adequada a respeito do respectivo programa. Isso é uma normativa do nosso Conselho Federal de Farmácia, aqui de 2023, né? Então ele traz para a gente essas ressalvas. Tá? Tem que ter estrutura, tem que ter capacitação, né? E ele tem que estar inserido num contexto ali de saúde pública, tá, pessoal? A PrEP e PEP são medicamentos que vão ser oferecidos de forma gratuita, tá, pessoal? De forma gratuita, com forma amplo acesso, né, para integralizar o cuidado de saúde. E ali, não só o farmacêutico vai atuar como um profissional prescritor, aqui nesse caso de PrEP, mas também os enfermeiros, médicos, em algumas localidades, de acordo com uma normativa sanitária própria, alguns dentistas também podem entrar nesse quesito de ser um prescritor de PEP e PrEP, tá certo? Mas o nosso interesse aqui é falar sobre a farmácia. Como eu falei, pessoal, isso aqui é um case de sucesso, onde, onde muitos farmacêuticos têm feito a diferença. Por isso que é importante a gente entender como esse trabalho tem sido realizado, porque possivelmente, pessoal, nós podemos extrapolar o sucesso desse programa para outros tipos de medicamento também. Mas é necessário que a gente se especialize, é necessário que a gente se politize, né, professor? E é necessário que a gente, né, demonstre que o farmacêutico é um profissional que tem competência técnica, competência científica para exercer não só a dispensação, mas também a prescrição, tá certo? Vamos lá. Critérios de elegibilidade para PrEP. Pessoal, olha que informação interessante. Pessoas a partir de 15 anos. Ah, a partir de 15 anos não é menor de idade? Exatamente. Adolescentes. Adolescentes, pessoal, podem fazer o uso de PrEP. E, devido à questão de sigilo profissional, devido à situação também de, nessa idade, né, sexualmente ativo, não necessariamente você não precisa ali da autorização do responsável para que seja ofertado medicação para esse público-alvo. Ali tem toda a questão de políticas de saúde para o adolescente, então, devido a essas políticas de saúde que nos
nos deixam, nos respaldam para esse tipo de atuação. Então, se um adolescente procurar um serviço de saúde para fazer uso de PrEP e PEP, pode ser ofertado a ele, dispensado a ele, tranquilamente, tá, pessoal? Com peso corporal igual ou superior a 35 quilos, sexualmente ativos e que apresentem contexto de vulnerabilidade acrescida para a aquisição de infecção do HIV. Para essa indicação, pessoal, a avaliação deve ser individualizada e considerar as práticas, né, a questão demográfica, social, sociológica da pessoa em questão. Dinâmica social, os contextos específicos associados a maior vulnerabilidade. Então, tem todas umas questões aqui que envolvem gênero, envolvem questões sociais, envolvem o uso de substâncias entorpecentes, certo? Então, número de parceiros. Assim, devem também ser considerados os seguintes indicativos. Aí vem aqui taxativamente alguns indicativos. Solicitação ou desejo de usar PrEP. Pessoal, como profissional prescritor, né, nesse caso aqui de o farmacêutico como profissional prescritor, ele não pode obrigar ninguém a utilizar esse tipo de medicação, né, ou constranger a pessoa para que ela, contra a vontade dela, ela faça utilização dessa medicação. Aqui, pessoal, é uma solicitação ou desejo. O paciente tem que demonstrar esse desejo de fazer a utilização desse tipo de medicamento, de protocolo, tá certo? Então, por isso aqui é importante a informação, porque através da informação você pode conscientizar o paciente de que, talvez para aquela situação, utilizar esse tipo de medicamento, esse tipo de estratégia seja interessante. Repetição de práticas sexuais, né, anais ou vaginais, com penetração sem uso ou com uso irregular de preservativos. Frequência de relações sexuais com parcerias eventuais, quantidade e diversidade de parceiras sexuais, históricos e episódios de ISTs, né? Busca repetida por PEP. Então, o paciente ali está profilaxia pós-exposição, buscas repetidas por esse tipo de tratamento, esse protocolo, talvez seja ideal que ele já comece a utilizar a PrEP antes de buscar depois da exposição, antes da exposição, se for o caso dele, se for uma situação que justifique, ele já pode fazer uso de PrEP. Parceiros vivendo com HIV de carga viral detectável, né? Contexto de relações sexuais em troca de dinheiro, vulnerabilidade, né, pessoal? Isso aqui justamente as vulnerabilidades que a gente falou ali em cima. Dinheiro, objetos de valor, drogas, moradia, entre outros. Práticas, né, de chemsex, que seria o ato sexual ali misturado com uso de substâncias entorpecentes, né, químicos, álcool, drogas. Compartilhamento de seringas, agulhas e outros tipos de equipamento para injetar drogas. E parcerias com situação desconhecida, né? Parceiros com situação desconhecida para o HIV, tá certo? Então ali teve relação com alguém que não se sabe se tem ou não HIV, se é positivo ou não. E aqui, pessoal, para a PrEP, nós teremos duas modalidades de protocolo, tá? Então, a PrEP oral pode ser diária, tá? Onde vão ser ministrados 2 comprimidos de Tenovir, né, o análogo nucleosídico, com a entricitabina, que é um outro análogo também, né? Então, no primeiro dia, vão ser 2 comprimidos. Aqui a gente vai chamar de dose de ataque, tá? Aqui nesse primeiro dia, uma dose de ataque. E os próximos dias, né, até o final aqui de 28 dias, ele vai ter 28 dias aqui ao todo, né? O protocolo contínuo, tá? Ele vai fazer uso de PrEP, um comprimido só desses medicamentos que a gente citou. Então, no primeiro dia, dose de ataque, e nos demais dias, nós vamos ter apenas um comprimido, certo? É, nós temos essa seguinte posologia, né, o Tenovir aqui em forma de fumarato do Tenovir, 300 miligramas, e a
entricitabina, 200 miligramas. É uma dose realmente ali considerável, tá, pessoal? E aí, pessoal, nós também temos a opção de ser sob demanda. Pessoal, sob demanda é para grupos que ali talvez não tenham tanta adesão ao tratamento de uso contínuo, né? Mas tem que ser pessoas capazes de se programar para fazer esse outro protocolo, tá? Aqui existem já evidências científicas colhidas lá a partir de ensaios clínicos randomizados, né, que trouxeram, né, dados que esse tipo de protocolo é efetivo. Então aqui nós temos grupos elegíveis para PrEP sob demanda, né? Vão ser homens cis, heterossexuais, bissexuais, gays e outros homens cis que fazem sexo com homens, né? Pessoas não binárias, designadas com sexo masculino no nascer, travestis e mulheres transexuais que não estejam em uso de hormônios à base de estradiol. Pessoal, o estradiol, ele aqui pode comprometer a eficácia, tá certo? A eficácia do tratamento. Pode comprometer a eficácia do tratamento. Então, aqui, como nós vamos ter uma quantidade menor de doses, né, num período menor de tempo, é necessário aumentar, garantir que o tratamento seja efetivo. Então, o estradiol, ele vai acabar sendo uma situação que vai atrapalhar o nosso tratamento. Então, pessoas que não estejam sob uso de estradiol. Além do pertencimento a esse grupo elegível, pessoal, é, é necessário que essas pessoas tenham uma frequência inferior de relações sexuais, inferior a 2 vezes por semana, e que consigam se planejar, pessoal, pelo menos 2 horas antes da relação sexual, tá certo? Então, nosso calendáriozinho aqui, vocês estão vendo nosso calendáriozinho aqui, a gente tem aqui, ó, de 2 a 24 horas antes da relação, faz o esquema posológico. 2 comprimidos das nossas medicações ali 2 a 24 horas antes da relação. 24 horas depois da dose inicial, você repete ali 1 comprimido. E 24 horas depois dessa segunda dose, depois dessa dose inicial, você vai fazer ali mais uma dose. E isso você vai se repetir depois, na próxima situação onde houver essa exposição, tá certo? Então, a posologia indicada da PrEP sob demanda é essa, pessoal. 2, 1, 1. Dose de ataque, mais 2 doses ali de manutenção. Excelente questão de concurso, hein? Excelente, hein? Já pensou isso aí? Ó, a prova da Essa Polícia fica Civil boa, hein? caiu Esquema uma questão de PrEP e posológico PEP. e estradiol envolvido ainda. Isso aí. Gostei. Muito bom. Obrigado, professor. Aqui. E aqui, pessoal, nós temos aqui um algoritmo também de administração da PEP e PrEP. Então, basicamente são as situações que a gente relatou anteriormente, agora em esquema de algoritmo. Então, relação sexual anal ou vaginal nos últimos 6 meses. Sim ou não? Sim. Parceira tem HIV? Sim ou não? Sim. Carga viral detectável ou desconhecida? Sim. Prescrever PEP. Então, esse algoritmozinho aqui que pode ajudar a gente a prescrever, né? Não anda aqui. E olha só, pessoal, que interessante. Em ensaios clínicos, né? Houve uma redução do risco de contrair HIV, né, de infecção. A redução foi superior a 90% quando a PrEP foi usada de maneira regular, tá, pessoal? Por isso aqui que é importante a adesão. Por isso que é importante garantir a adesão. Vocês imaginam quantos milhões de reais em recursos são economizados com o tratamento a partir do momento que um paciente não contrai o HIV, certo? Agora vamos inverter a lógica da pergunta. Imagina quantos milhões de reais vão ser gastos a partir de cada pessoa que contrai HIV. 90% não é 100%, tá, pessoal? Ainda tem um risco. Lembra lá? O risco é exposição a perigo. Então, a pessoa se expõe ao risco e ela ainda tem um risco ainda ali de contrair, mas é muito menor do que se ela não estivesse utilizando de forma correta, tá, pessoal?
Então, é importante garantir a adesão dessas pessoas que procuram a utilização de PrEP e PEP, é muito importante. Então agora vamos falar sobre PEP, né, profilaxia profilaxia pós a exposição, pós-exposição. Então aqui vamos apenas responder 4 perguntas, 4 passos básicos ali para nossa avaliação de PrEP e PEP. A pessoa vai ser exposta a algum tipo de material biológico, certo? Ou a pessoa vai ter uma relação sexual ali, com possível contaminação, né? Ou a pessoa sabe que a pessoa tem, o vírus HIV ou está sob um alto risco de desenvolver também o HIV, a contaminação por HIV. Então vamos lá. O tipo de material biológico é de risco para a transmissão do HIV? Pode ser um pérfuro cortante, pode ser uma eventualidade ali numa unidade de saúde, certo? O tipo de exposição é de risco? O material tem risco. Agora, a exposição é de risco? Foi essa relação sexual ali, sem uso de preservativos e tal, com pessoa não, não sabidamente qual que é a situação da pessoa em relação ao HIV? Sim. O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é de até 72 horas? Aqui, preferencialmente de 2 até 72 horas. A pessoa exposta é não reagente para o HIV no início do atendimento? Se todas as respostas forem sim, a PrEP está indicada. Profilaxia pós-exposição. Por que, pessoal, que é importante a pessoa não ser reagente? Pessoal, se a pessoa não é reagente, você entra com protocolo de PEP. Se a pessoa é reagente, você entra com protocolo para tratar a infecção. É aquele coquetel nosso que já é conhecido de muito tempo, né? Então, quais são os materiais que oferecem risco? Sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos serosos, líquido amniótico, líquor. E temos materiais sem risco de transmissão. Só que, pessoal, esses materiais sem risco de transmissão, qualquer um deles, se tiver associado a sangue, ele passa a sim ser um material com risco de transmissão, tá certo? Então, o primeiro atendimento, pessoal, é até limite de 72 horas após a exposição ao risco. E quando iniciado o tratamento de PEP, né, ele deverá ser estruturado com Tenovir, que a gente já viu ali no outro protocolo, a lamivudina, ambos são inibidores inibidores nucleolíticos da transcriptase reversa, com a adição do nosso amigão aqui, dolutegravir, que vai ser um inibidor de integrase. Então, esse protocolo aqui já é um protocolo mais robusto, certo? Porque aqui a gente sabe que a pessoa provavelmente já teve o contato com o risco, já se expôs ao risco. Então, vamos mitigar ali a chance dessa infecção, contaminação por HIV se desenvolver ainda mais, tá certo? Então, aqui, pessoal, nós temos, como farmacêuticos, nós temos que avaliar, né, não só se a pessoa ela está adequada para fazer a utilização de PrEP e PEP, como também, pessoal, se a pessoa ali está apresentando riscos, eh, eventos adversos, efeitos adversos toleráveis, tá? Toleráveis. Lembre que quando a gente fala de eventos adversos toleráveis, é aquilo que é esperado, tá, pessoal? Então, pode acontecer náuseas, flatulência, cefaleia, né, diarreia, edemas. Por quê? Os medicamentos utilizados, eles não vão ser totalmente específicos ali para as estruturas virais. Em que pese, pessoal, a integrase, por exemplo, ser muito mais específico para enzimas do vírus, que são mais comumente encontrados no vírus, esses medicamentos também podem interagir com estruturas nossas, né? E ali acabar fazendo também alguma, ocasionando algum tipo de desconforto, algum tipo de evento adverso. Pessoal, é, aí existem também os casos de incompatibilidades ou de eventos adversos severos, né? Nesse caso, você pode substituir ali um medicamento da mesma por outro,
principalmente ali da mesma classe, e o protocolo traz para a gente, a zidovudina, a lamivudina não está sendo efetiva nesse tratamento. Posso substituir por uma lamivudina. O dolutegravir, ele está causando reação no meu paciente, reação adversa, então posso substituir também pelo raltegravir ou outros medicamentos ainda respeitando essas classes, respeitando as posologias, tá? E existe, pessoal, uma questão interessante também que a gente pensar é o uso de PrEP durante a concepção, né, a gestação e o aleitamento. Então, em estudos randomizados, ensaios clínicos randomizados, realizados, observou-se que mulheres com desejo de engravidar de parceiros soropositivos, né, ou em situações de potencial exposição ao HIV, podem se beneficiar da utilização de PrEP, né, a profilaxia antes da exposição, pré-exposição, de forma segura e ao longo da gravidez, durante a amamentação, para proteger a si mesmas e ao bebê. Interessante a gente pensar no uso de antivirais, medicamentos tão ali que demandam cuidado, né? Nesses casos. Mas lembre-se, pessoal, é o ideal? Não é o ideal, pessoal, mas aqui estamos diante de uma situação onde ah, uma mãe soropositiva ou um pai soropositivo querem ali engravidar, né? Então, querem utilizar meios que possam aumentar, né, aumentar a sua proteção em relação a essa questão do HIV. Então, estudos, ensaios clínicos demonstram sim que é possível se beneficiar, né? E essa recomendação está no nosso protocolo de diretrizes para a utilização de PrEP. Então, por mais que seja temerário, mas você vai se expor ao risco, uma situação, nesse caso, cabe ao profissional prescritor orientar, certo? Orientar e dizer que é possível fazer isso de uma maneira que garanta uma maior segurança. Voltando para o nosso caso clínico, pessoal, que a gente falou lá no começo. Então, a nossa paciente, depois de tudo que a gente falou aqui agora, a nossa paciente lá do começo, 28 anos, né, relata uso eventual. Então, quer dizer que, às vezes, ela usa preservativo e às vezes ela não usa preservativo. Teve 2 parceiros nos últimos 3 meses. E o recente parceiro, ele tem estado desconhecido para HIV e deseja iniciar a prevenção. Aqui a gente tem a função renal dela normal, né? Hepatite negativa. Então, como eu falei anteriormente, a gente poderia avaliar também a função hepática dela, as transaminases, ver se a função hepática dela está em ordem, e a gente poder prescrever esse medicamento que, muitas das vezes, vai sobrecarregar tanto fígado quanto rim, tá certo? Então, paciente é elegível para o uso de PrEP, pessoal? PrEP e PEP? E ela já foi exposta ou não foi exposta ainda? Bom, parece que ela já teve uma exposição, né, pessoal? Então aqui ela vai ser PEP, exatamente aí, Maraíse Tavares, muito bom. Isso aí, PEP. Farmacêutico, o que ele pode fazer? Como educação em saúde. Pessoal, lembra lá da Mandala, né? Que não é só o medicamento, é também a informação. Então, orientar, pessoal. Orientar quanto ao uso de, de, de preservativos, né? A própria questão do lubrificante para evitar rompimento, evitar lesões, né? Questão de você acompanhar, né? Ali os resultados dos exames, solicitar teste rápido de HIV, tanto para ela quanto para os seus parceiros, tá certo? Deixar essa situação bem esclarecida. Questão também é o uso de frequentar ambientes que aumentam as vulnerabilidades, uso de seringas compartilhadas, né? Tudo isso é importante. Então, fazer educação em saúde. Não só ser o profissional prescritor, mas também ser aquele que vai conscientizar. Conscientizar o paciente. Além disso, pessoal, fazer o acompanhamento, né? Ideal ali de 3 em 3 meses, para ver se a paciente não continua aderida ao tratamento, se a paciente adotou medidas que aumentam a sua segurança. Lembre-se, pessoal, que
PrEP e PEP são efetivos para o HIV, certo? Mas existem diversas outras ISTs que ali não vão estar cobertas pela utilização desse medicamento, como sífilis, certo? Vamos ter outras, hepatite B, tá certo? E, como farmacêutico também, fazer aquela boa e velha atenção farmacêutica, que está no nosso sangue, né? Está na nossa alma de farmacêutico, ali, evitar as barreiras à adesão, esquecimento da pessoa, né, caso de rotina muito puxada, caso de estigma, você está usando um antirretroviral, está usando medicamento para a AIDS, né? Então, evitar aquele estigma, não. Você está usando uma coisa que vai garantir a sua segurança, com eficácia, para você não contrair essa doença, né? E, além de tudo isso também, avaliar se a pessoa faz uso de alguma substância que possa comprometer a efetividade do tratamento, ou do tratamento PrEP-PEP, ou do tratamento que a pessoa faz por uma outra questão, uma doença de base que seja, tá certo? Então, por exemplo, anticonvulsivantes, ali podem interagir com os nossos medicamentos ali, nossos antirretrovirais. Uma interação importante, necessária a gente avaliar também. Pessoal, para fim de curiosidade, eu trouxe aqui para a gente falar sobre novas tecnologias aqui desse tipo de medicamento, tá certo? Então, em que pese, pessoal, ali a prescrição, ela se encontrar ali no SUS, para você participar desse programa, você tem que estar inserido num contexto de saúde pública, tá certo? Nós temos medicamentos, né? Nós temos um novo medicamento aí que se trata de uma PrEP injetável, pessoal. Nós estamos falando aqui até agora de PrEP oral, certo? Comprimido. Mas nós temos aqui uma PrEP injetável, pessoal, que promete ali aumentar ainda mais a segurança dos pacientes que fazem o uso. Então, lembra lá que da PrEP a gente tem a PrEP de uso contínuo e a PrEP por demanda? Então, ali tem aqueles intervalos de 28 dias. E já nesse caso aqui da PrEP injetável, pessoal, nós teríamos ali uma manutenção dos níveis de segurança por mais ou menos ali um bimestre, 2 meses, pessoal. Então isso é muito interessante. Tão interessante que o nosso a Conitec está estudando incorporar, né, essa tecnologia, esse novo medicamento, no uso de PrEP no SUS, tá certo? E esse medicamento aí encontra-se já, em drogarias, você pode tá fazendo, né, encontrando esse medicamento. Então, essa notícia aqui é de agosto de 2025, tá certo? E a perspectiva é que haja, sim, essa incorporação, porque isso também se traduz, pessoal, mas é mais caro, mas isso se traduz também em economia para o nosso sistema de saúde, tá certo? Um estudo americano, né, 2024, aponta que esse fármaco pode ser responsável por uma economia, pessoal, de 14 bilhões de reais em custos de tratamento de saúde. Então, é muito interessante. É uma possibilidade, uma nova possibilidade medicamentosa. Para a gente finalizar essa aula de hoje, nós temos aqui um quadro, pessoal, só para recapitular aqui a diferença entre PEP e PEP, né? PEP, antes da exposição. PEP, após a exposição. Até quando? Até 72 horas, pessoal. Até 72 horas. Objetivo da PEP: prevenir infecção, bloquear a replicação inicial. Objetivo da PEP: também bloquear a replicação inicial. PEP, nós temos modalidade de uso contínuo, lembra lá? Dose de ataque, 2 comprimidos no primeiro dia, nos restantes dos dias, 1 comprimido. PEP, nós temos aqui 28 dias ali de PEP, aplicação de PEP, né, fazendo o uso de Tenovir e Lamivudina e Dolutegravir. Aqui nós temos 3 medicamentos. Nós encontramos o Tenovir e a Lamivudina já em um comprimido único, já, certo? Nós encontramos essa dispensação, essa forma farmacêutica para dispensação. E associado também a outro comprimido agora, o Dolutegravir, tá? E o PrEP, nós temos o Tenovir e a entricitabina, que 2 inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa. Tá certo, pessoal? Então,
boa e velha frase aqui do lema do farmacêutico. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado, servir. Um serve à pátria, o outro serve à humanidade, né? Que nós possamos avançar na nossa profissão aí, servir cada vez melhor, cada vez com mais qualidade e competência. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Alguém quer fazer uma pergunta aí, participar da aula? Maravilha, maravilha. Que aula maravilhosa. Daniele, fique tranquila, a aula está gravada e vai ficar amanhã já disponível, tá bom? Nossa, que aula muito boa, elucidativa, Daniel. Tá de parabéns, viu? Agradeço aí, Como é brigadão. bom a gente poder assistir uma aula assim, tão leve e trazendo realmente o papel do farmacêutico.